Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, um podcast que primeiro do Brasil a falar sobre sustentabilidade corporativa, trazer uma visão mais dos negócios e também o mais longevo, né, até o momento dos conteúdos. E hoje a gente vai falar de uma pauta bem interessante que interessa, bem interessante, redundante, né, mas que interessa a todos, da questão de inovação sustentável na parte de logística, de transportes. E eu estou aqui com o Vinícius. O Vinícius é gerente de sustentabilidade da Patrus, e a gente vai comentar um pouco tanto de ações, né, que a empresa vem trazendo, mas também um overview para a gente colocar todo mundo na mesma página. Esse assunto ainda pouco é falado, muita gente fica falando, mas eu vou trocar, tem que andar com caminhão elétrico, eu tenho que... será que é isso mesmo? Será que só se trata disso também, a parte de inovação? Então, Vinícius, cara, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Acho que é a primeira vez que a gente se bate esse papo aqui, espero que seja a primeira de muitas. E antes da gente entrar na pauta, né, a gente sempre gosta de saber quem é a pessoa física, né? Quem é o Vinícius? Por que ele está ali? Por que ele está falando de sustentabilidade? Então, cara, por favor, aí te apresente para o nosso público. O microfone é teu. Maravilha. Obrigado, Wagner. Bom dia aí a todos os ouvintes. Sou Vinícius Braga, né, como você já falou. Cara, eu sou uma pessoa apaixonada pela sustentabilidade. Minha carreira profissional foi construída pela construção civil, eu iniciei pela construção civil, e ali num determinado momento, era 2017, né, já tem um tempinho, eu descobri que eu podia atrelar, né, a questão profissional com um propósito maior, e aí foi onde eu encontrei a sustentabilidade. De lá para cá, eu engrenei nessa jornada, né, e tem sido muito bacana, né? É muito positivo, e a gente vê muitos profissionais assim, né? Fazem uma jornada, uma carreira, às vezes até em finanças, né? Muitas vezes a gente vê essa transição muito grande, né? Do time de finanças, que ali sai daquela máxima do lucro e entende que você pode fazer algo além disso, né? Que você pode fazer mais. Então, obviamente, né? A gente trabalha para gerar resultado, mas gerar resultado não só financeiro hoje. Então, isso é o que me move, isso é o que me preenche, esse é o meu propósito, né? Eu levanto todo dia, vou atrás de inovações, de tecnologia, de como a gente pode fazer algo melhor, né? Algo diferente, mas sempre gerando resultado para o todo, né? Para o meio ambiente, para a comunidade, para colaboradores, para clientes e para o meio ambiente. Então, isso é muito bacana. Sou pai da Júlia, padrasto da Vicky, casado, moro aqui em Minas, então pelo sotaque vocês vão perceber, né? O mineiro fala de um jeito diferente, mas sou apaixonado pelo que eu faço, sou engenheiro de profissão e estamos aí, né? Atuo hoje na Patrus desde essa data de 2017, foi onde eu iniciei a carreira em sustentabilidade, onde eu permaneço até hoje, e a gente tem a cada dia aí crescido, né, junto com o setor de transportes. Muito bom. Até eu costumo falar que quem já acompanha há bastante tempo já deve estar cansado do que eu falo, mas é verdade, eu gosto muito também. A parte de sustentabilidade, de me conectar com outras pessoas, porque a gente entende que o propósito acaba sendo muito parecido, né, das pessoas. Então, a troca de se ajudar, de entender que é algo acima de nós. Ontem eu estava com o João Zeni, diretor de sustentabilidade da Electrolux, e aí a gente falando justamente nisso, né, do ponto dessa conexão que importa acima do Vinícius, acima do Wagner, a gente tem que construir algo porque é para todos, né? Tá todo mundo envolvido dentro dessa cadeia. E hoje mesmo eu escutei uma história muito legal, né, que vai ali, aquela questão que tu falou assim, que pode ir além do lucro, né? E do Howard Schultz, que é o da Starbucks, e no qual ele ganhou um prêmio, né, e nos Estados Unidos, e aí perguntaram qual foi o momento mais marcante para ele, e aí ele comenta que ele conversou com um rabino lá em Israel, e que o rabino pergunta a questão do Holocausto, qual foi um dos momentos mais importantes, né, e aí que ele fala que teve um determinado momento, que ele não sabe explicar o que era a parte mais... Ele pergunta para o Howard o que era mais importante, ele não sabia explicar. E aí o rabino conta que lá no Holocausto os nazistas, eles jogavam cobertores, e quem pegasse deu bem, quem não pegava ficava sem, né?
e aí, só que quando eles pegavam o cobertor, ao invés da pessoa se tapar sozinha, ela abria o máximo que desse para abrigar o máximo de gente possível. Então, a construção de riqueza, de prosperidade, é o quanto também a gente consegue alcançar e impactar as outras pessoas, né? E isso marcou ele, eu achei muito legal e vai muito ao encontro do que eu acho que a gente faz, do propósito que a gente trabalha, que é, sim, a gente quer que a gente ter uma vida mais próxima, queremos que as nossas empresas prosperem, mas também queremos que isso alcance o maior número de gente possível, né? Então, acho que já demos um start aqui com o pé direito aqui. E, Tia, antes também da gente entrar no ponto ali, tu falou que trabalha na Patrus, conta para o pessoal um pouco quem é a Patrus, o que é, o que faz, o que se alimenta, né? Patrus é uma empresa de transporte, pessoal, de carga fracionada, né? Então, é um pouquinho diferente do mercado. A gente tem 50 anos de mercado, né? É importante falar, uma empresa familiar, está na sua segunda geração. Nós temos aí 95 unidades espalhadas por todo o Brasil. Matriz aqui em Contagem, Minas Gerais, então nós somos, né, uma empresa que fundou aqui de Minas, mas temos aí filiais em todo o território nacional. E hoje tudo que é divisível, né, a gente brinca que tudo que é colocado dentro de uma caixa que não é produto perigoso, nós transportamos, né? E o mais legal é que, essa é uma fala do Marcelo Patrus, né, desde quando eu entrei, que transportar do ponto A para o ponto B todo mundo faz, né? Mas o grande diferencial da Patrus é fazer isso com tecnologia e sustentabilidade, né? Então, esse é o nosso diferencial, é onde a gente está pautado, é onde a gente se inspira, né, para fazer cada vez mais um transporte que seja, né, realmente sustentável, com muita transparência, né? A gente tem muitos desafios, mas a gente vai avançando e vai startando a cada degrau aí. Já temos 15 anos de jornada, né, publicando relatórios efetivamente de sustentabilidade. Nosso 15º relatório já está lá no site para quem quiser conferir, mas, né, desses 50 anos, desde né, assim, do meados ali, já há bastante tempo, há mais de 25 anos, a Patrus já tem um olhar voltado, né, começou lá no social, depois veio para o ambiental, e a gente tem crescido cada dia mais, né, junto com o setor e junto com os nossos clientes aí. Muito, muito bom. Agora, entrando um pouco no nosso assunto, né, a parte de inovação que tu comentou da Patrus, e ontem até, inclusive, como eu disse, estava falando com o João, quando a gente trabalha a sustentabilidade, a gente tem que entender que são pautas que elas estão ligadas, né? Porque para a gente trabalhar a sustentabilidade de uma maneira mais eficiente, a gente precisa inovar. E inovar não significa só tecnologia. Não. Às vezes é um processo melhor, a gente ser mais eficiente em alguma etapa de todo o círculo empresarial ali. E, Vinícius, vamos falar do que a gente se propôs a falar. Bora. Para que a gente situe aqui o pessoal, se tu puder fazer um panorama hoje de como é que é a parte de transporte e logística e como a sustentabilidade ela se encaixa nisso, né? Tem espaço para isso, além de falar de combustível alternativo ou de veículos elétricos? Lógico, nossa, tem muito espaço, tem muita ação que pode ser feita, né? É claro que quando a gente olha para uma transportadora, né, qualquer transportadora, o escopo 1 ali, né, a emissão de CO2, ela vai ser o de maior destaque, né, o que a maioria das pessoas olha. Então, por isso, tamanha relevância com a questão dos combustíveis, né? Mas se você desfocar um pouquinho ali, né, desse olhar ali, começar a olhar para as outras emissões, né, e para as outras ações que podem ser realizadas, você tem muita atividade que o ramo de transporte pode fazer. E é muito bacana, né, acho que vale ressaltar o tamanho do esforço que os sindicatos de transporte têm feito para fomentar empresas nesse segmento, né? A exemplo, por exemplo, do SETCESP em São Paulo, que faz inclusive uma premiação, né? E todos os anos as empresas de transporte escrevem projetos inovadores lá. E é o que você falou, nós não estamos falando só de tecnologia. Às vezes é uma boa gestão de pneus, por exemplo, né? Que é o básico, que qualquer empresa de transporte ali tem esse insumo. Então, uma empresa de transporte, ela consome muito desse insumo e ela precisa fazer uma boa gestão de pneus para que, né, esse número, né, de descarte não seja algo exagerado.
Então, você passa aí desde de uma ação básica como essa, né? Não só, estou saindo do trivial ali de coleta seletiva, né? De destinação de resíduo, mas focando né, essencialmente no negócio, uma boa gestão de pneus, uma redução da utilização de filmes trash, né? Para quem não conhece, filmes trash é aquele plástico que geralmente faz o travamento das caixas ali, né? Que estão empilhadas. Então, quando você usa, por exemplo, troca o filme trash por cintas, né? Você consegue ter a mesma eficácia, né? Ter a mesma eficiência e você consegue, né, não utilizar plástico, né? Então você já tem uma melhoria do seu processo ali. Da mesma forma, às vezes você consegue fazer uma melhoria junto com o cliente na gramatura da caixa, né? Então, às vezes a embalagem do cliente, aí você faz como você falou, está tudo interligado, né? Então, às vezes você percebe uma necessidade ali de uma intervenção junto com o cliente para uma melhoria que vai ser de ambos os lados. Então, às vezes a embalagem do cliente a gente consegue otimizar junto com ele, né? No processo aí de sustentabilidade e assim sucessivamente, né? Claro que a gente vai sempre olhar energia renovável, né? Hoje a maioria das empresas de transportes já operam aí com energia limpa, né? Um consumo de água consciente. Nós, dentro do nosso, né, segmento, a gente tem muito caminhão, então a gente faz a lavagem desses caminhões de uma forma muito sustentável na Patrus hoje, então isso é importante, né? Então a gente tem um olhar também muito grande para a questão da legislação, né, da emissão do poluente, né? Então, além do combustível, né, como é que está a condição dessa emissão? A gente tem uma legislação específica para isso, né? O pessoal conhece muito, né, popularmente como teste de fumaça preta, né? Mas, então, através dele, por exemplo, você tem ali um limite de tolerância que ele tem que ser estabelecido e tem que ser mantido. Então, você tem várias, mas várias mesmo, assim, várias vertentes que você consegue trabalhar isso além de outros públicos, né? Nós estamos falando essencialmente de operação de transporte, mas a gente tem todos os colaboradores que estão envolvidos nessa atividade, tem muito para se fazer em prol da sustentabilidade com eles, você tem todos os clientes que estão nessa jogada também, você tem a sociedade, onde, né, a comunidade onde você está inserido ali localmente, você tem o meio ambiente por si só, então você tem vários públicos que você vai correlacionar o tempo inteiro e que de alguma forma você vai contribuir, né? As nossas ações, elas geram impactos e a intenção é que todos eles sejam positivos. Então, cada público desse, quando você analisa, Wagner, você consegue identificar oportunidades de melhoria. Você fala, opa, aqui eu posso fazer algo melhor. A gente tem ações menores, pequenas, né? Desde um aproveitamento da lona plástica, a gente forra as caixas do cliente com a lona para proteger, não sujar durante o transporte. Então, são cuidados que a gente tem em prol da carga do cliente, que também eu preciso ali reaproveitar, senão eu vou gerar um número de resíduo muito grande. Então, é essa correlação, é esse olhar sempre atento, né? A gente tem uma filosofia na Patrus, a nossa linha de produção, ela é feita no Lean, né? Então, todo mundo conhece Lean Manufacturing, né? Mas a gente tem um jargão que é nosso há muitos anos de ser 1% melhor a cada dia, né? Então, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então, a gente sempre tem essa frase. E esse é o processo, né? Você não se acomodar. E a sustentabilidade é parte disso. Você vai dando passos menores, né? As pessoas sempre perguntam, como é que eu começo? Eu falo, começa pequeno, né? Não tenta fazer o grande de uma vezada só. Começa pequeno, monta pequenos comitês, vai caminhando. E, naturalmente, a sustentabilidade é algo tão inerente ao ser humano, e ela tem tanta essa questão de conexão de propósitos, que as pessoas vão se conectando. E as pessoas começam a se engajar de uma forma que até assusta depois. Você fala, gente, mas, né, a pessoa é lá do outro setor e ela está me perguntando. Hoje a gente se depara com situações, por exemplo, no nosso escritório, né, administrativo, pessoas do nosso escritório administrativo, que às vezes, para fazer uma determinada ação, dá ele uma folha de papel para assinar, ele volta em mim e fala, olha, mas me deram uma folha para assinar, por que eu tenho que imprimiu a folha? Sabe, assim, a pessoa já pensa e fala, não precisava, mandasse por e-mail, registrar. Começa a fazer parte da cultura, né? A pessoa acultura isso e a fase mais legal, e que eu sempre falo com a nossa turma, é que isso extrapole os muros da Patrus. Sabe, assim, não pode ser só lá dentro, não pode ser um modelinho que eu passei do portão para dentro, eu estou fazendo, e do portão para fora eu não estou. Então, a gente trabalha muito a sustentabilidade hoje de como é que eu faço isso em casa, né? Como é que eu levo a coleta seletiva para o meu bairro, para o meu prédio? Como é que eu posso, de alguma forma, ter atitudes sustentáveis no meu dia a dia? Como é que eu escolho um meio de transporte melhor para mim ir ou voltar do meu trabalho, para ir ou voltar para alguma atividade de lazer, faculdade, etc. Então, a gente trabalha a sustentabilidade como um todo, olhando para a Patrus, mas olhando também para o ser humano que interage de diversas outras formas, né? Não só ali dentro. Então, é bem amplo
mas é muito gostoso, é muito legal. E me diz uma coisa, Vinícius, dentro do meio de transportes e logística, como é que tu enxerga que está sendo as ações por parte das empresas? Tu acha que ainda está um nível de maturidade abaixo? Tu acha que está acontecendo? Como é que tu tem enxergado isso especificamente na área de transportes? Tá, essa pergunta é bem polêmica, tá? Eu vou na minha opinião mesmo, a minha visão. Eu sou geralmente otimista por natureza, tá? Então, eu vejo sempre o copo cheio. Então, analisando o setor de transporte, eu vejo que a gente tem... o setor tem muita boa vontade. Acho que essa é a palavra. Então, às vezes, as soluções elas não são tão efetivas, mas a galera encara, sabe? Como, por exemplo, muitas vezes as empresas, né, elas vão ali e adquirem veículos elétricos que não necessariamente resolvem, mas que atenuam, né, de alguma forma, reduzem de alguma forma. Então, eu vejo que as pessoas, elas estão, o setor de transporte, né, as empresas estão abertas a tentar. Né? Então, acho que isso é o principal pontapé. A gente ainda não tem uma solução para um transporte 100% sustentável, principalmente quando a gente fala longa distância, mas a gente tem boas alternativas, e essas alternativas têm vindo justamente do esforço desse time, sabe? Assim, de empresas que estão abrindo e fazendo muita coisa diferente. Né? Tem empresas que já fazem o baú da carreta reciclável. Né? Então, assim, para alguns tipos, né, de produtos a serem transportados, é eficiente e funciona. Não funciona para todo o setor, mas para alguns segmentos, sim. Então, é louvável nessas pequenas ações que, de alguma forma, vão ajudando ali setorialmente, sabe? Alguns setores específicos, alguns nichos específicos do transporte, mas que vão avançando. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva, mas... eu ainda estou na espera de uma solução, sabe, a nível global, assim, para que todo mundo consiga fazer realmente, né, a diferença aí no transporte, que ele não seja um grande vilão, como tem sido, às vezes, né, nas emissões aí de CO2. Pois é, o que eu vejo, assim, de uma maneira até geral, né, obviamente não tem esse olhar tão profundo quanto o teu dentro da área de transporte, mas assim, de uma maneira mais generalista de quem convive com diversos segmentos, né, eu vejo que a gente está mais aberto a ouvir sobre a questão de sustentabilidade. O que eu percebo ainda é que ainda também tem uma certa crença que, até porque antigamente a sustentabilidade ela era muito mais uma ação social do que propriamente trazer ela para o mundo corporativo como oportunidade e não só como algo de doação, de alguma ação, né? E sim como é que eu agrego valor. E então, assim, eu acho que agora a gente tem um caminho que vem acontecendo, primeiro, por pressão de mercado, o mercado vem acontecendo e tu quer te manter no mercado, tu vai ter que fazer, gostando ou não, é o que eu acabo falando. E outra é por parte que precisamos agora de ter novas regulações, né, regulamentações também, para que isso comece a ser implementado no dia a dia das empresas, né? Porque, querendo ou não, o mercado acaba funcionando por isso. Tem uma legislação que vai ser assim e tu vai ter que te adaptar. Quando a gente fez o evento aqui de Porto Alegre, a gente trouxe um especialista para falar das legislações Europa e que impactam no Brasil, né? Então, ele é advogado de uma empresa de capital aberto, faz a parte de compliance lá na Holanda, e ele, então, fez essa fala para a gente aqui em Porto Alegre, e aí ele comentou, assim, que justamente isso, são ações que estão acontecendo na Europa que vão respingar nas empresas brasileiras. E, então, se a tua empresa pretende continuar vendendo, que é o que eu imagino que todo empreendedor quer, que a sua empresa siga vendendo e lucrando, tu vai ter que fazer por causa de legislação. Dentro do teu ponto, assim, tu agora, né, com base nisso que eu falei, o que tu acha que são os passos que essas empresas na área de transporte devem começar a olhar? Porque tu comentou ali, não precisa fazer tudo de uma vez só, vai por etapas. Como é que, dentro da área de transporte, o que tu encara que a empresa deve começar a olhar agora?
verdade, isso aqui que o Wagner e o Vinícius estão falando, pior que faz sentido. O que eu faço agora? Como é que eu começo, né? Sempre essa pergunta. Essa é a pergunta de 1 milhão, sempre. Mas acho que é importante a gente desmistificar duas situações, né? A primeira é que sustentabilidade é só social, né? Então, a maioria das pessoas começam por aí e não é negativo isso, tá? Então, se a empresa se despertou, se a empresa que você atua hoje se despertou para o social, isso é muito positivo, que é o primeiro passo. Na Patrus começou assim, né? Então, nós estamos falando que é uma jornada, né? Então, não é só social, mas pode-se começar pelo social. Tem empresas que começam ali pela governança, né? Se estabelece a governança da empresa, uma estruturação profissional, não foi o caso da Patrus, que era uma empresa familiar, mas depois, consequentemente, veio essa estruturação. Então, tem empresas que começam pela governança, tem empresas que começam pelo pilar ambiental por uma exigência de cliente, por exemplo. Estou trabalhando com um cliente X e ele me exige isso. Então, aí ele começa aquela jornada ali. Então, o ponto de partida, às vezes, depende até mesmo da pressão que você já está sofrendo ou não, né? Mas vamos supor que num cenário voluntário, né? Geralmente o social, ele tende a permear mais fácil, né? Ele entra pela empresa mais fácil porque as pessoas tendem a ser mais generosas, né? Mas também a gente não pode limitar o social a só o assistencialismo, né? Só a doação. Então, esses 2 pontos que eu queria ressaltar, né? Que sustentabilidade não é só o social e o social não é só doação, né? A gente tem todo um pilar hoje, inclusive colaboradores, relação com clientes, está tudo dentro do social hoje, né? Então, tudo que envolve pessoas, né? A gente está ali dentro do social. Então, é importante olhar, né? Desde fornecedores, clientes, pessoas, né? E então, tanto as pessoas que estão dentro e fora da organização. Mas quando você pergunta, por onde eu começo? Cara, eu super acredito na força que os comitês que são feitos por grupos, né, multidisciplinares, eles super alavancam sustentabilidade nas empresas menores, né, nas empresas que estão iniciando. Então, eu sempre falo com o time, e foi assim que começou na Patrus. Então, é um case que a gente pode falar com muita propriedade, porque foi feito assim. Pegou um cara do financeiro, com um rapaz da manutenção de frotas, com a menina do RH, com o outro gerente de tal, né, da área de compras, e assim foi montando, e aquela turma ali dividiu as ações. Então, você começa implantando coleta seletiva, você começa olhando como é que está seu consumo de água e de energia, né? Ali fazendo até campanhas para a utilização desse recurso de uma forma mais sustentável. Depois você consegue, às vezes, implantar um reuso de água que não é tão complexo, né? Captação de água de chuva. Você consegue, né, energia limpa, né, fazer parcerias. Hoje tem muitas empresas, né, que ofertam aí energia fotovoltaica, mercado de energia. Então, são ações que você já começa a dar corpo para a sustentabilidade dentro da organização. E ações menores, que não necessariamente você precisa ter um setor ou ter uma pessoa dedicada. Depois, é importante você conhecer a sua emissão, né? Então, esse já é um detalhamento um pouquinho mais complexo, às vezes, vai precisar de um especialista, de uma consultoria, ou de uma pessoa de sustentabilidade, efetivamente, mas é importante você conhecer sua emissão. E a partir desse diagnóstico, né, você vai começar ali a fazer uma jornada, conhecer a materialidade da empresa e trabalhar para redução dessa emissão. Então, uma vez que você faz aquela estruturação básica ali, né, a gente fala como se fosse a fundação, eu tenho um comitê, tem a galera preocupada, a gente fala do tema, já aborda com aí eu começo a olhar, né, descubro qual é a minha missão e começo a olhar o que eu posso fazer para isso. Então, a maioria das empresas, até clientes, né, que nos procuram, elas estão nesse estágio, né? Qual que é a minha missão? Depois que eu descubro o que eu faço com isso, né? Como é que eu vou trabalhar em cima disso? E é muito bacana, né? Porque você vê que as pessoas, elas começam pequenininho, vão se engajando e depois isso vira uma preocupação. Fala, nossa, eu não sabia que eu estava nesse nível, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? As pessoas não estagnam ali e falam, nossa, descobri minha missão, deixa eu ficar quietinho, né? Vou ficar caladinho aqui que ninguém está me cobrando nada, então vou ficar quieto. Não, as pessoas, elas realmente olham e falam, não, peraí, dá para fazer algo que vai ser diferente. Então, deixa eu começar a trabalhar aqui, deixa eu procurar ajuda, e aí, né, vão em conteúdos de relevância, vão atrás de informação, e isso é muito positivo, porque aí você consegue ver o movimento e o fomento. E aí, cada dia mais, esse movimento vai crescendo, né, e a gente fala, né, sustentabilidade não é feita por um só, e nem é a intenção, né, nossa, nem minha como profissional, de querer, né, o holofote só para a Patrus ou só para aquilo que eu faço. É um conjunto, né? Se eu fizer sozinho, de nada vale. Então, só eu dependo de outros, né? Exatamente. Então, sustentabilidade só vale se a gente puxa, sabe? A gente pode puxar a fila,
mas só vale se você puxar as pessoas com você. Então, necessariamente, você vai engajar as pessoas nessa jornada. Então, você começa e muitas vezes engaja um cliente, engaja um fornecedor, engaja o seu colaborador, e aí esse movimento ele começa a arder no coração da turma aí, e rapidinho ele pega fogo, sabe assim? Então, começa Perfeito. Com uma fotinha e vai embora. Até a gente, dentro do Conversas Sustentáveis, a gente acaba dizendo, né, que fica muito claro que a gente faz, que é ligado ao ODS 4, que é a parte de educação, mas o segundo que a gente faz, que rolou automaticamente, que é com o ODS 17, que é a parte da economia colaborativa, de estar todo mundo conectado, de gerar esse ecossistema que as empresas possam estar junto, pode virar parceiro de negócio, pode um ajudar o outro, que é algo que a gente defende muito. O Wagner, pessoa física, eu escrevi uma vez um artigo no LinkedIn, sei lá, acho que há um bom tempo atrás, falando que eu acreditava muito na economia colaborativa. E não tinha nem a ver, assim, o que eu escrevi ligado à sustentabilidade de uma maneira geral, mas assim como eu via os negócios, né? Eu entendo que cada vez mais a postura vem mudando, seja dos executivos, seja da nova geração, principalmente, como enxerga o mercado, e o quanto a gente precisa adaptar o perfil, né? Tem um dentro da história do McDonald's, do Ray Kroc, que ele fala assim, se eu vejo meu concorrente se afogando, eu vou lá e puxo ele mais para baixo. E aquilo ali, para mim, nunca fez muito sentido esse tipo de visão. E a gente vê, com o passar dos anos, que esse modelo, ele já não é mais tão latente. As pessoas já não enxergam, vou deixar o cara, porque se eu puxar aquele cara para baixo, quantas coisas estão ligadas ali que também vai ser ruim, de uma maneira geral. É a mesma coisa quando eu falo com stakeholders lá, e o cara, vou lá com o meu fornecedor e eu vou apertar ele o máximo que der. Beleza, tu apertou, tu conseguiu um preço, de repente a curto prazo vai ser legal, mas esse cara se endividou, esse cara tá com problemas financeiros, a empresa dele daqui a pouco não começa a entregar, ou seja, além dele quebrar, tu vai perder um fornecedor que vai te entregar no médio e longo prazo. Então, o quanto vale tu pensar, olhar só para tua volta, só para o teu benefício, porque a tua vida tá ligada com os outros e a forma como tu te porta vai gerar resultado de uma maneira geral, né? E, Tchê, deixa eu trazer um outro assunto aqui, que é uma pauta que não tem como a gente falar de transporte e logística sem falar. Veículos elétricos, híbridos e combustíveis alternativos, qual é a solução, qual é o caminho que está andando essa área aí? Tá. Essa é uma pauta também que sempre vem. Mas é muito interessante, assim. Você tem hoje diversas soluções, como eu falei, depende muito do nicho da empresa. Empresas que fazem hoje pequenas distâncias, né, rotas mais curtas, vamos falar num português bem claro para quem não é do setor, elas conseguem hoje fazer esse transporte com veículos elétricos. Você tem caminhões hoje que fazem com uma autonomia que faz aí 200 até 200 km com tranquilidade. Então, empresas como, vou citar uma que tem uma frota elétrica gigante, Ambev, por exemplo, super consegue, é muito positivo, né? Eu vibro, né, quando eu vejo, nossa, eles estão avançando e têm conseguido, e isso é muito positivo. Então, para mim, esse é muito legal. Então, rotas menores, o veículo elétrico funciona, né? Quando você está falando de volume, né? Agora, quando a gente está falando de rotas curtas com pequena volumetria, né? É o etanol. Não existe solução, né, mais viável, né? E eu vejo muito que numa época que todo mundo só enxergava o elétrico. E aí eu tenho que citar, né, o presidente da Stellantis, ele levantou a mão e falou, cara, não vamos fazer veículo elétrico porque o etanol tem a queima, né, e ele explicou tecnicamente tudo ali, e ele foi a primeira pessoa que eu vi que olhou e falou, cara, olha para o etanol, sabe assim, o etanol funciona, nós já temos uma solução que funciona para curta distância, para volumetria pequena, né, a gente não precisa movimentar nesse sentido, vamos direcionar o esforço para onde realmente precisa, né, isso aqui já está... Um impacto muito menor. Muito menor, então assim, quando você olha, então se a gente falar que eu vou fazer distâncias menores com veículos leves, né, é etanol, não tem o que se discutir, né, nada vai gerar uma emissão mais limpa, nada vai fazer uma queima mais perfeita, não temos hoje, né, nenhuma das opções estão até em estudo,
né? Agora, o nosso esforço, né, de todos os pesquisadores e da turma do transporte está muito voltado para a longa distância. Essa sim a gente ainda não viabilizou. A gente consegue fazer um intermediário ali de mais ou menos 600 km com o GNV. É uma boa alternativa, com um custo mais acessível do que o elétrico, inclusive, atualmente, mas ele só faz até 600, né? Então, não resolve, é o que eu falei, não é ainda global, mas você vai fragmentando. Então, você tem né, o caminhão elétrico para distâncias, vamos brincar assim, até 200 o elétrico atende, até 600 o GNV atende, acima de 600 a gente ainda não tem uma alternativa viável, sabe? Ah, Vinícius, mas o povo roda muito assim? Roda. Às vezes a gente tem rotas, por exemplo, da Patrus, que dá aí 800 km. Né? Então, e aí a gente vai depois, é o que você falou, a gente é uma ação em conjunto. Ah, então por que a gente não tem tantos, né? Se até 600 resolve, por que a gente não tem um uso muito grande do GNV? Você depende de estrutura de posto de combustível. E aí você não tem essa estrutura, né, tão popularizada como você tem hoje, né, no diesel, na gasolina e no etanol. Então você tem que aguardar, né, e a gente tem feito essas parcerias, né, de às vezes no trajeto ali você fazer alianças estratégicas para num determinado poder fazer. Ter o posto para abastecer e dali o cara continuar a viagem, sabe? E aí... Mas é do jogo, sabe? É do processo de evolução, é da cultura de evolução que a gente está rampando. Então, a gente entende que o movimento está acontecendo, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí boas alternativas, né? Como a gente já tem, e vai aparecer uma solução para longa distância, ainda que seja, talvez, pulverizando, né, os postos de combustível GNV para que viabilize ali, você faz 600 km, abastece e acaba de chegar os outros que precisam, né, nem que seja dessa forma. Mas hoje, a alternativa que eu acredito para longa distância que, né, tá mais acessível, para se eu falar assim, para amanhã, o que eu tenho? É o GNV. Né, a conversão do GNV é algo que você consegue fazer em qualquer veículo, desde do Euro 3 até o Euro 5, então qualquer modelo de veículo ele consegue converter, ele fica bicombustível, né, um veículo que geralmente é só a diesel, ele consegue ainda, né, ele não anula o combustível do diesel, apesar que você já tem montadoras, inclusive, de tanto que essa vertente está forte, que tem um motor exclusivamente GNV. Então você tem já motores que você consegue trocar, retirar, se for o caso da empresa, se ela optar por isso, mas você tem várias alternativas de GNV que estão bem mais avançadas. Então, disponível hoje no mercado de prateleira assim para pegar, GNV. Perfeito, show de bola. Tchê, para a gente ir para a parte final assim aqui, o que tu enxerga daqui para frente na parte de sustentabilidade com transporte? O que tu vê de inovação? O que tu enxerga de desafios? O que tu enxerga de oportunidades? Porque tem muitas coisas acontecendo, tem o pessoal estudando sobre biometano, tem o cara que está estudando sobre hidrogênio, e também tem os processos de melhorias também da cadeia. Como é que tu tá vivenciando isso, tá olhando os próximos anos da cadeia? Essa turma, né, de pesquisadores, elas vão avançando, eu vou acompanhando, mas eu deixo essa turma surfando a onda, sabe? Eu não entro tão a fundo, porque justamente eu acho que é um caminho que ele ainda está a médio e longo prazo, não vai vir nada de imediato. Mas se você falar, Vinícius, o que é um futuro mais imediato da sustentabilidade? São as relações, né, da nossa cadeia. Então, é o que você falou. Quando eu gosto muito, tem uma ilustração, né, que ele vai separando ali em esferas os ODS, né, o que é de dentro, o que é de fora, e aí o que gira o topo, né, o que gira o todo é o ODS 17. Então, eu enxergo que as empresas, elas precisam, né, e a gente precisa cada vez mais, voltando ao que a gente falou lá no início, né, a gente precisa puxar as outras pessoas. Né? Então, de nada vale, e essa é a missão, esse é o propósito que eu enxergo. De nada vale a Patrus ser uma boa empresa de transportes, atuar de uma forma sustentável, muito bacana, as pessoas olharem e falar, nossa, que legal, mas não é para mim. O nosso discurso é justamente o contrário, né? A sustentabilidade é para todos. E aí a gente sempre convida, né? Então, a minha maior alegria, às vezes, é quando o cliente me liga e fala assim, eu estou querendo saber como é que está a minha emissão. Aí eu falo, filho, é agora, vamos lá. Então, isso é muito legal, né? Porque aí você consegue entender que aquilo que você está fazendo, de alguma forma, impactou lá. Né, chegou lá na ponta, o cliente ouviu de alguém, ou alguém sensibilizou, ele ouviu esse podcast, e aí ele vai começar a pensar. Então, toda forma que você tem de contribuir, ela é válida, sabe? Assim, de alguma forma,
alguém, a partir do que ele está ouvindo aqui hoje, ou de algum evento que ele vai amanhã, vai ouvir falar sobre sustentabilidade, e isso de alguma forma, né, vai trazer um impacto positivo, às vezes num produto que ele consumir, que vai estar lá, né, falando da embalagem, né, aquela embalagem reciclável, ou de um jeans, uma roupa, o setor de moda. Quando eu comecei a ver sustentabilidade, o setor de moda nem falava nada a respeito disso, o quanto já cresceu nesses últimos anos, o quanto a preocupação com isso já veio, o setor calçadista, né, o quanto que já evoluiu a tecnologia para a fabricação dos calçados em prol da sustentabilidade. Então é muito bacana você ver essa evolução, sabe, Wagner? E ela tem que acontecer assim mesmo, né? Então, às vezes, não é só o meu crescer, mas é a gente conseguir impactar e plantar semente no outro para que ele cresça, né? E a gente precisa, como eu falei, quando eu vejo a Ambev com vários caminhões elétricos, eu vibro de alegria, porque, cara, tem propósito, está fazendo sentido, né? Então, não necessariamente é só o meu sucesso. E vai inspirando os outros, né? Exatamente. Na hora que o cara solta uma reportagem, na hora que o cara tem uma mídia, uma publicidade falando a respeito disso, vai plantar a semente em alguém que vai falar assim, opa, peraí, será que na próxima vez que eu for comprar uma frota, eu posso olhar o elétrico? Né? Será que na próxima vez que eu for fazer tal aquisição, eu posso optar por um produto que é sustentável? Será que na próxima vez... E a gente vai naturalmente fazendo isso, né? E é muito positivo. E isso vai trazendo reflexos até no nosso dia a dia, como pessoa física, né? A gente começa a rever e falar, opa, peraí, mas aí eu posso comprar esse produto aqui, porque esse produto aqui é de tal empresa que eu ouvi falar que faz a sustentabilidade acontecer. Né? Então, as nossas escolhas, e elas tendem aí, que é o que eu falei, é engraçado que às vezes as pessoas elas não enxergam a sustentabilidade, né? A gente não nasce com isso tão aflorado, né? Mas depois que você entende, é impossível, né? Você não rever as suas ações, você pensar ali como é que isso acontece. Às vezes você vê um segmento, você fala, nossa, esse segmento aqui tem uma emissão maior, o que essa galera está fazendo? Né? E é muito interessante. Então, eu vejo que a cada dia a gente precisa engajar mais, né? E entender que é o todo, né? Não é uma empresa sozinho, não é uma ação isolada, é você conseguir atrair mais e mais pessoas, mais e mais empresas para esse movimento, para esse olhar. Não quer dizer que todo mundo vai ser perfeita, né? Não é um grupinho de empresas perfeitas. Eu sempre falo isso. Quem pratica sustentabilidade não é um grupinho de empresas perfeitas, gente, mas é empresas que entendem o impacto que estão gerando e, de alguma forma, começam um movimento para poder minimizar aquele impacto. Ah, vai resolver? Não. Né? Então, a gente publica lá, nós não temos a obrigação, por exemplo, nós publicamos a nossa emissão anualmente. Ah, não é um número bonito, realmente, né? A emissão é alta. Nós somos uma empresa com 95 unidades no Brasil, rodamos o Brasil todo. Então, assim, a gente tem uma emissão alta, mas não é só aquele número negativo, né? Em contrapartida, olha o quanto de coisa legal que a gente está fazendo, olha o que a gente está construindo, olha os movimentos que a gente está, né, as conexões que nós estamos criando. Então, é ir além, sabe? Assim, não é só olhar o negativo, é ver o que eu posso fazer de positivo, até que esse negativo meu, a gente consiga ir combatendo, né? E a gente tem reduzido de pouquinho em pouquinho, e no caso de emissão é assim mesmo, né? É um passinho de cada vez, é uma cultura, né? Não nasce da noite para o dia, falar, você não dorme hoje e fala, amanhã eu sou sustentável, né? É um posicionamento, é uma decisão, as pessoas elas demoram, né, a mudar, elas precisam de conhecimento, a gente só muda a partir de conhecimento. Então, quando eu tenho conhecimento do que é sustentabilidade, da importância que isso tem, do impacto que isso vai causar, aí eu trago isso para mim, aí eu levo para minha casa, aí eu falo na minha família, e aí as coisas vão evoluindo, sabe? Então, eu acho que esse é o propósito, né, a gente começar a fomentar nossas relações, né? Todos os nossos stakeholders ali, com todas, né, as entidades, né, as empresas que a gente se relaciona, de forma que isso, né, se aculture nelas e que depois extrapolem os muros, que é sempre as duas vertentes que a gente trabalha. A gente trabalha muito com o nosso colaborador na Patrus para que ele leve aquilo para casa, né, que aquilo vira um valor realmente, porque aí ele começa a impactar na família dele, que vai impactar na outra, que vai impactar na outra, nas relações que ele tem, e que a gente consiga cada vez mais engajar mais clientes, engajar mais fornecedores, né, para que essa jornada seja realmente uma jornada de todos. É isso. Muito bom mesmo. Acho que foi um baita episódio. A galera aí vai curtir e muitos ensinamentos. Quero te agradecer, Vinícius, por esse tempo aí, por esse baita bate-papo que a gente teve. Galera que
quer trabalhar mais sobre sustentabilidade, quer conhecer mais, pode também acessar lá o Conversas Sustentáveis, também nos seguir em todas as redes, Conversas Sustentáveis, não tem erro. E, Vinícius, quem quiser seguir esse bate-papo, quem quiser te conhecer, quem quiser trocar informações, como é que te acha ou como acha a Patrus? Tá fácil. Na Patrus, né, você pode nos encontrar pelos sites, redes sociais, principalmente Instagram, Facebook, LinkedIn. A gente tem perfil lá com o nome da Patrus Transportes, tá ok? E a mim também pelo LinkedIn, né, Vinícius Morelli Braga. Se digitar lá Vinícius Braga Patrus, você vai achar fácil também. E a gente está super à disposição, né? A gente sempre está aberto para fazer os benches, né? Conversar, trocar ideia, tentar auxiliar de alguma forma. Então a turma sempre nos procura, pergunta como é que eu faço meu primeiro relatório, como é que eu começo, como é que meu comitê pode contribuir aqui para a empresa, nós estamos montando um grupo. Então sempre que tiver algo assim, a gente puder contribuir, a gente está sempre à disposição. Pode acionar a gente lá pelo LinkedIn e a gente vai conversar. Maravilha, pessoal. Quem ficou aí até o final, muito obrigado. Curte, dá like, porque isso entrega para mais pessoas. Então, nos ajudem aí a chegar ao maior número de gente que precisa também dessa informação. Forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.